debate, ocupar esse espaço na rua aqui, porque se a gente não ocupar, a gente vê quem ocupa, né? Se a gente for mais pra lá, a gente vai ver o que tá acontecendo lá, que é justamente... Por favor, sentem, fiquem à vontade, ninguém é obrigado a ficar de pé no solo, né? Aqui, assim. Então a gente tá aqui para ocupar espaço para abrir esse debate, né? E falar didaticamente sobre essa questão da guerra às drogas, que essa direita conservadora tem trazido como uma coisa boa, né? A guerra às drogas, vamos combater as drogas. Mas ao combater as drogas, eles não estão combatendo as drogas, eles estão combatendo os usuários, eles estão matando gente na periferia, eles estão matando inclusive os próprios, né? A própria força policial deles morre nessas ações aí. E a gente sabe que tem helicóptero de cocaína circulando livremente por aí, e aí com eles não acontece nada, né? A gente tem um roteirinho aqui bem didático. Vou explicar. Vai lá. Não sei se vocês conhecem o Explica é um site de jornalismo explicativo, e a gente tenta falar sobre os principais temas que estão acontecendo no noticiário, no explica.com, para quem não conhece, tá no Facebook também e Twitter. E o que a gente fez aqui, como o tema do debate é guerra às drogas, a gente achou que seria legal introduzir o assunto da guerra às drogas, explicar de onde ele veio, como é que ele começou, para depois, quando os debatedores vierem aqui, vocês saberem mais ou menos de alguns dados, de informações básicas. E é isso que a gente vai fazer agora, que a Clara vai me fazer umas perguntas e eu vou responder o que é a guerra às drogas. Vamos lá. Eu sou louca? Somos todos loucos, meu amor. O que é a guerra às drogas, então? Bom, Clara, a guerra às drogas é uma expressão que foi usada para designar uma política de combate aos entorpecentes ilegais às drogas, criada nos Estados Unidos durante os anos 70. Foi aí que nasceu essa história. Prossiga. Bom, essa estratégia começou em 71, quando o Nixon, que era presidente dos Estados Unidos, declarou guerra às drogas, obviamente, aumentou o orçamento das agências do governo americano que combatem os entorpecentes. Desde então, esse esforço ele se espalhou não só pelos Estados Unidos, mas pelo mundo todo, inclusive Brasil, Colômbia, México e muitos outros países. E deu errado. Então, mas aí a gente entra naquela questão, mas combater as drogas é uma coisa boa, não é mesmo? Pois é, o que a gente acha, né? Vamos falar, combate às drogas, quem pode ser contra? É que o problema é que a guerra às drogas trata esse problema só como um caso de polícia. E essa estratégia, notadamente, fracassou. De acordo com a ONU, o consumo de drogas derivadas do ópio cresceu 34,5% desde os anos 70. O consumo de cocaína cresceu 25%. A indústria das drogas, apesar de ser ilegal, que a gente sabe, é a terceira maior do mundo em volume de dinheiro gerado. São mais de 300 bilhões de dólares por ano. No mundo todo são gastos 100 bilhões de dólares por ano nessa guerra, só nessa guerra. Imagina a quantidade de dinheiro. Entre 1970 e 2010, só nos Estados Unidos, foram gastos 1 trilhão de dólares. No Brasil, a proporção desses gastos é a mesma, né? E isso levou muita gente à prisão. Essa política que só trata o caso como caso de polícia levou um encarceramento em massa, né, que o pessoal fala. No Brasil e nos Estados Unidos, principalmente, são os dados que a gente trouxe aqui. No Brasil, nos Estados Unidos, 25% das pessoas presas estão presas por casos relacionados às drogas. No Brasil, são cerca de 200 mil pessoas, também 25%. E a grande maioria desses condenados é de pequenos traficantes e pessoas pobres que vendem as drogas para sobrevivência e lucram um pouco com isso. Por aqui nos Estados Unidos, a gente sabe que quem vai para a cadeia de fato são pessoas mais pobres e pessoas negras. No Brasil, 67% dos presos são negros. E a proporção de negros na população brasileira, para vocês terem uma ideia, é de 53%. Então existe uma proporção muito maior na cadeia. Eu queria trazer mais uns dados aqui sobre o narcotráfico. Eu detesto esse termo, mas enfim. E sobre o sistema carcerário, né? O Brasil tem 622 mil presos a mais do que deveria ter, né? Do dobro, mais que o dobro da capacidade. Cada preso custa 5 mil reais, mas a família é que tem que bancar comida e remédio. Então, das 5 mil reais, a gente não sabe muito bem para onde está indo, né? A prisão não traz segurança. Quanto mais pessoas presas,
Pior, porque a partir do momento em que a pessoa entra lá, ela vai ter que se associar com alguma facção que vai estar lá dentro para ter proteção, inclusive, para a família dela aqui fora. Então, essa discussão ela está diretamente vinculada ao sistema carcerário, que é um fracasso no Brasil. Quer dizer, no Brasil, porque estamos no Brasil, mas é um fracasso o sistema carcerário, do jeito que ele foi construído, né? Bom, isso já falou, né? 30% dos presos homens e 60% das presas mulheres são presas por questões vinculadas às drogas, né? Então, e essas mulheres geralmente são companheiras, né, dos traficantes, não necessariamente estão encabeçando alguma coisa, não que isso importe, mas que o dado relevante disso é que 60% das mulheres nas cadeias estão presas por causa dessa política de combate às drogas fracassada, né? E é importante dizer também que já existe um reconhecimento do fracasso dessa política. Os próprios Estados Unidos, durante a gestão do Barack Obama, pediram desculpas para o México, que eu não sei se vocês sabem, o México está completamente tomado pelo tráfico de drogas. Existem várias batalhas territoriais, inclusive, no México, capitaneadas por cartéis de grupos de tráfico de drogas. E o Barack Obama pediu desculpas para o México porque essa estratégia dos Estados Unidos de combater quase que militarmente não deu certo. Então, que é o que fazem aqui também. Aqui também, né? E na Colômbia também fizeram, e também gerou muita violência. Mas existem outros jeitos de lidar com a questão, isso é importante a gente lembrar também. Existem alternativas que já estão sendo testadas em vários lugares do mundo, na Europa, de tratar as drogas também como caso de polícia, mas não todos os casos. Os usuários, pequenos traficantes, os usuários principalmente são tratados como caso de saúde. É tratar a pessoa do vício, oferecer alternativas, oferecer um lugar seguro para elas consumirem as drogas e para as pessoas que sobrevivem do pequeno tráfico de drogas, apresentar alternativas sociais, você levar programas de distribuição de renda, oferecer empregos, enfim, e educação para as periferias. O Uruguai, vocês sabem, acabou de criar um programa de distribuição e cultivo de drogas estatal e por enquanto está tendo sucesso. A ideia é que justamente se acabe com o tráfico de drogas pequeno, que é o que mais gera prisões, o que mais leva pessoas a serem condenadas e encher o sistema prisional de vários lugares do mundo. Porque o que acontece, na verdade, é que os grandes traficantes, ninguém, do jeito que esse sistema é construído, ninguém vai botar nunca mão nos grandes traficantes, porque os traficantes são ligados à política. Para falar bem claramente aqui, basicamente é isso. Então quem acaba sofrendo é o povo o pequeno traficante e o usuário, né? Que às vezes é tratado como traficante, também encarcerado, né? E se fode junto aí, com o perdão da boca suja, já que eu sou louca, como disse aquele homem. Então, tem mais alguma coisa, algum dado aí, Clarão? Não, eu trouxe mais, na verdade, o dado mais importante que eu queria trazer, já que eu estou representando as mulheres nessa questão, é que é esse dado que é super alarmante, de que 60% das mulheres presas são prisões relacionadas a drogas. E a gente sabe que as mulheres que são encarceradas, elas são absolutamente abandonadas pela família, abandonada pelos maridos, ninguém vai visitar uma mulher que foi presa, o cara vai lá e arruma outra mina. Basicamente é isso que acontece, assim. Porque o nosso sistema é machista, porque o nosso sistema descarta mulheres, né? Não estamos falando do sistema carcerário agora, estamos falando do sistema em que vivemos, né? As mulheres que são presas, elas são absolutamente abandonadas pela família, pelos amigos, ficam lá. As prisões femininas também são insalubres. Tem alguns estudos sobre isso, tem alguns livros sobre isso, mas a gente tem dados bem completos, a gente precisa de pesquisas maiores sobre isso, mas basta visitar uma prisão feminina para ver que isso precisa mudar urgentemente. Inclusive, dentro das delegacias não tem espaço para as mulheres ficarem presas, né? Então, já de novo, a gente cai nessa questão do sistema carcerário, que eu acho que no próximo debate eles vão explorar mais. As mulheres que parem na cadeia, as mulheres que têm filhos na cadeia, elas têm os filhos arrancados delas, não conseguem sequer amamentar. Tem gente que pare no hospital algemada nos pés e nas mãos, é uma maneira extremamente cruel de tratar essas mulheres. Por quê? Porque elas estavam vendendo drogas. Nossa, que horror! Que coisa mais desumana, absurdamente desumana. Então eu acho que essa questão das mulheres é uma questão
também central, que não pode ser tratada como um dado complementar. É isso que eu queria dizer. Bom, pessoal, aí nossos debatedores vão falar sobre isso com muito mais propriedade, e eu peço para vocês fiquem, vai ter debate, vai ter música, e visitem o Me Explica também, que tem muito mais sobre esse tema e outros, www.meexplica.com. Obrigado por terem vindo, obrigado pela atenção. E eu, calma, gente, eu também vou fazer meu merchan. Como eu disse, eu sou escritora, eu tenho um site, é claraverbook.com. Lá eu centralizo tudo o que eu escrevo. Eu escrevo muito sobre feminismo, mas eu escrevo sobre política também. Bom, feminismo é política, né? Mas sobre política não apenas nessa ótica do feminismo. E escrevo crônica, sou escritora, tenho 7 livros publicados. Quem se interessar pelo meu trabalho pode encontrar no meu site, claraverbook.com. Muito obrigada por sair de casa nesse dia de sol. Eu tenho livro pra vender aí, quem quiser. Meu último livro, Toriando o Diabo. Eu tenho uma pilha deles, eu preciso me livrar. A gente me ajuda, eu tenho uma filha pra criar. Valeu. Salva de palmas aí pra galera. Valeu.